Um cliente meu cometeu um erro que provavelmente você pode estar cometendo também. Mas é um erro tão básico, um erro tão silencioso, mas muito destrutivo. No caso do meu cliente, um erro que custou R$ 39.000 para ele. E o mais engraçado de tudo é que mesmo profissionais que trabalham com finanças caem nesse erro e eu estou nesse vídeo para te contar o que é esse erro que você pode inclusive resolver nessa semana e resolver também bastante aí da sua vida financeira. Nesse vídeo a gente vai falar sobre compras grandes, parcelamentos e taxas de juros. Mas se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para clientes do Brasil e do mundo e já cuidei de mais de 120 milhões de reais de clientes, tanto em corretoras brasileiras quanto em corretoras internacionais. E hoje eu tenho a consultoria mais completa para você, no sentido de que ajuda você desde a organização financeira até os aspectos mais avançados, mais complexos dos investimentos. Mas hoje eu quero falar do seu dia a dia, da sua vida prática, onde um único erro pode estar prejudicando toda a sua vida financeira. E é importante a gente falar desse erro porque ao longo da minha jornada de investimentos e finanças e etc., eu já vi muita gente conversando, se convencendo, né, de que o brasileiro ele não compra pelos juros da dívida, ele compra pelo preço da parcela. E isso é tão real para a grande maioria das pessoas que chega até a assustar em alguns momentos. A gente olha ali para o nosso orçamento de uma forma muito amadora, né? Entende como que está o nosso espaço financeiro, então vamos supor que você ganha ali R$ 10.000, você tem R$ 2.000, entre aspas, sobrando no seu orçamento, aí você vai comprar um carro, por exemplo, e você vê que a parcela vai dar R$ 1.600, aí você calcula R$ 1.600 mais, sei lá, 200 de seguro, mais o valor da gasolina, vai dar mais ou menos ali, eu corto aqui, então dá para comprar esse carro, e aí você compra esse carro e você trava toda a sua vida financeira. Então esse é mais ou menos o fluxo de pensamento de nós brasileiros, muito por conta da nossa falta de informação financeira, mas também por nossa falta de tentar realmente resolver e entender a nossa vida financeira. Contando o caso do cliente que eu atendi aqui na consultoria, um jovem recém-formado em medicina, está com uma renda super robusta, porque os médicos costumam ganhar bem, né, ao longo da sua carreira, recém na residência, ele terminou a residência agora, e o pai dele também é médico. Ele, na verdade, me conheceu por conta do pai dele. O pai dele me indicou o filho para trabalhar na consultoria. E aí o que eu vi quando eu conversei com esse novo cliente, com esse filho, né, é que ele queria ter as mesmas coisas que o pai construiu ao longo dos anos. Só que isso a gente sabe que não é possível, porque o pai teve toda uma caminhada financeira muito legal, inclusive uma pessoa muito responsável com o dinheiro. E esse filho tentou antecipar um sonho que não era o momento, não era a hora de ele fazer isso. O que ele fez? Ele comprou um carro e um carro acima do que ele podia realmente pagar para ter uma vida financeira saudável, fazendo muito desse cálculo matemático que eu falei para você. Então, sobrou tanto no meu orçamento doméstico, eu vou preencher tudo isso com uma parcela de um carro que vai me satisfazer e me entregar ali uma realização de um sonho. Então ele chegou na consultoria já com esse financiamento veicular fechado, só que o que me chamou a atenção foi quando ele me mandou o contrato do financiamento que eu pedi para ele, uma taxa de juros de 42,79% ao ano. A gente está falando de um carro que custa na casa de R$ 42.000, se tornando uma dívida de R$ 81.000, ou seja, quase o dobro do valor do carro somente por uma taxa de juros extremamente absurda. E por que é importante a gente falar da taxa de juros especificamente? Porque ele poderia, inclusive, ter comprado esse carro, mas com uma taxa de juros bem menor. A gente viu que essa taxa de juros era extremamente abusiva, que a financeira completamente errou na mão na hora de fazer a cobrança desse NEM. Só reforçando, essa taxa de juros de 42,79 considera o custo efetivo total, não só a taxa de juros da operação, mas os outros encargos que estão embutidos dentro do financiamento. Basicamente, o financiamento virou um dreno de dinheiro na vida desse médico. Então a gente vai tendo ali ao longo da nossa vida financeira muitos gastos invisíveis que a gente não vai sentindo, né, e dívidas que são maiores, que a gente considera normais. Isso vai levando o nosso dinheiro ao longo do tempo e a gente acaba não percebendo. E aí, como eu mencionei, muitos profissionais de finanças também cometem esses mesmos erros, porque quando a gente está lidando com sonhos, né, o sonho de ter aquele carro, o primeiro carro, aquele carro bonito, a gente está falando de pessoas que quase que esquecem da importância de cuidar das finanças nesse momento. Mas é muito importante a gente ressaltar que compra de carro e compra de casa são as duas principais dívidas que a gente vai fazer na nossa vida e elas são as mais importantes de a gente monitorar e entender como que a gente pode se comportar ao longo desse processo para, de repente, refinanciar uma dívida, postergar um pouco a compra dessa casa, desse carro, né, e ir barateando esse custo ao longo do tempo, porque geralmente são custos que a maioria das pessoas vai ter, se não todas as pessoas vão ter. No caso desse médico, né, esse parcelamento aumentou o custo de vida, isso levou todo o dinheiro dele e ele não conseguiu guardar dinheiro mais.
Aí ele chegou na consultoria para tentar resolver tudo isso. E por que é importante a gente falar de compra de casa e compra de carro? Porque são as duas principais dívidas que a gente vai fazer, como eu mencionei. E aí eu queria trazer um pouco de estudo para isso, tá? Tem algumas teses econômicas que falam que se você investir bem, né, boa parte do seu dinheiro por 10 anos, você provavelmente vai ter uma aposentadoria muito mais tranquila. Não necessariamente você vai se aposentar com o patrimônio que você guardou, mas você vai ter um grande colchão de reserva. E quando a gente está falando de 10 anos, é um prazo relativamente curto para uma vida que vai durar aí mais de 100 anos para algumas pessoas, né? E aí, por que é importante a gente falar da casa e do carro? A casa, bom, você já deve perceber, você vai pagar essa casa, a dívida contratada é por 30, 35 anos. Hoje no Brasil, o tempo médio para uma pessoa pagar um imóvel é de 6 a 10 anos, na média, tá? Isso varia de estado para estado, de idade para idade. E o carro, né? Tem muita gente que parcela o carro em 4, 5, às vezes até 6 anos, né? E então a gente está falando que se você pegar de hoje para daqui 10 anos e você tirar esse prazo para realmente resolver a sua vida financeira, a dívida da casa é muito maior do que esse prazo e a dívida do carro leva ali metade desse tempo aproximadamente. Então por isso que eu falo que são os dois principais débitos, né? As duas principais dívidas que a gente vai ter ao longo do tempo, sem falar que o carro você vai trocar ali 4, 5, às vezes 6 vezes na vida, né? Então são 6 dívidas diferentes que você vai ter ao longo do tempo. E aí existem dois pontos, é você saber o momento certo de você contratar essas dívidas e você saber o que fazer depois que você contratou essas dívidas. Então vamos lá. Qual que é o momento certo para você contratar essas dívidas de comprar uma casa e de comprar um carro? Bom, quando você está com uma folga na sua renda, é o momento realmente de você procurar esses dois objetivos. Se você conseguir juntar isso a um cenário de juros mais baixos, é muito importante que você busque também essa medida, porque com juros mais baixos, o financiamento do carro e o da casa, eles vão ficar mais baratos ao longo do tempo. E aí você consegue ter uma dívida controlada, e aí se essa taxa de juros subir, você tem lá sua dívida numa taxa pré-fixada, que você vai saber exatamente quanto que você vai pagar ao longo do tempo. Vamos supor que você contratou um financiamento veicular a uma taxa de 10% ao ano. Bom, você está com a Selic a 15%, então a sua dívida cresce 10%, o seu patrimônio investido ali na caixinha do Nubank, qualquer coisa que renda 100% do CDI, está subindo 15% ao ano. Então você, na verdade, tem mais viés ainda para guardar dinheiro e você não precisa amortizar essa dívida ao longo do tempo. Se você, claro, fez um financiamento inteligente, financiamento que não vai levar toda a sua vida financeira. Agora, pegando esse caso aqui desse cliente, ele tem uma dívida de 42,79%. Ele não vai ter uma carteira de investimentos que vai entregar segurança, tranquilidade, liquidez, ou seja, tempo disponível para ele resgatar, que performe 42% ao ano. Não tem como. Então, essa ideia aqui de ele ter pegado uma taxa de juros mais alta, isso também prejudica muito esse cliente, não só pela parte da organização financeira, mas pela parte do crescimento dessa dívida ao longo do tempo. Então, conseguir fazer financiamentos em cenários de taxas de juros mais baixas são muito importantes. Isso aconteceu, por exemplo, em 2021, quando a gente teve ali uma taxa Selic na casa de 2%. A gente conseguiu ver vários financiamentos imobiliários na casa de 7%, 6%, e hoje a nossa Selic, de novo, ali a 15% ao ano, então a gente consegue ter uma diferença muito grande. Tá? Eu também tenho outros clientes que têm financiamentos imobiliários na casa de 10,5% ao ano, com a Selic rendendo 15% ao ano. Eu não aconselho que essas pessoas quitem essas dívidas, exceto, claro, se estiver atrapalhando todo o bolso financeiro. O segundo momento de você conseguir fazer esses financiamentos é quando você tem uma perspectiva de aumento de renda contínuo. Então, se você trabalha em um segmento onde a sua renda vai aumentar ao longo do tempo, aí é um ponto de você daqui a pouco tentar apertar um pouco as finanças no curto prazo, mas não sufocar completamente, né? Então vamos supor que você ganha 10 mil reais, aí você faz um financiamento de 3 mil reais. Pô, você sufocou um pouco a sua renda, mas você sabe que a sua renda vai aumentar ao longo do tempo e esse financiamento vai se manter estável, por exemplo. Então seria um outro ponto, menos indicado por mim, mas tem alguns casos específicos que eu tenho atendido e tem chegado nesses pontos. E aí, no caso desse cliente, qual foi a estratégia adotada aqui na consultoria? Bom, peguei esse contrato de financiamento veicular, na taxa de 42, quase 43% ao ano, e abri um chamado dentro da própria financeira e dentro de outras financeiras, falando, gente, olha só, essa dívida que eu tenho, como que a gente pode melhorar? É o processo que a gente chama de refinanciamento. Então a gente joga isso para os bancos e a gente faz eles competirem entre eles. Pede uma proposta em PDF, e aí um banco mandou uma sugestão de refinanciamento na casa de 32%, outro mandou na casa de 30% e outro mandou na casa de 28%. O que eu fiz? Eu mandei essas taxas maiores, né? Essa taxa, desculpa, menor de 28% para essas financeiras que colocaram ali 32%, 31% de juros ao ano. No final, a gente fechou o refinanciamento a 28% ao ano. Então, eu reduzi a taxa dele de 42,8% para 28% ao ano. Isso já salvou uma boa parte da parcela desse médico, né? E ele
conseguiu guardar esse dinheiro, ele começou a guardar dinheiro agora, nos últimos 2, 3 meses, somente com essa redução da parcela do financiamento. Aí, dentro dessa estrutura, a gente está falando do que só na parte desse refinanciamento a consultoria mais que se pagou. É por isso que eu gosto muito de fazer consultorias para alguns casos específicos, onde só reajustando as dívidas a gente consegue abrir uma parcela muito grande no orçamento. Claro que, alinhado a isso, a gente vai estruturar todo o processo de organização financeira, entender a realidade desse médico, onde que ele pode dar uma segurada na qualidade de vida para ele conseguir investir um pouco mais nos próximos anos. Mas fato é que eu coloquei o médico no controle da vida financeira dele. É importante ele entender isso, que ele está controlando o que ele está fazendo. Então ele tem o poder sobre a dívida que ele tinha, né? Ele tem o poder de refinanciar, de renegociar isso com os bancos. É um ponto que você pode levar, inclusive, como lição principal desse vídeo. Mas é exatamente isso que eu faço na minha consultoria financeira, colocar você nas rédeas da sua vida financeira, colocar você no controle do seu dinheiro, para entender o que você quer que o seu dinheiro pague para você ao longo do tempo e principalmente realizar todos os objetivos que você quer realizar. Se você quer fazer parte da minha consultoria, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo. A dica principal desse vídeo que eu quero que você entenda é que você pode pegar o seu financiamento de casa, seu financiamento veicular, pede o contrato desse financiamento e entende o quanto que está o seu custo efetivo total. Depois, não vai custar nada você fazer isso de pegar esse seu material do financiamento e jogar para os outros bancos. Pede para eles negociarem taxas melhores para você. Geralmente, se a sua taxa de juros está baixa no financiamento, você não vai conseguir refinanciar no atual momento por conta da nossa Selic mais alta. Mas se você tem um financiamento de casa a uma taxa de 14% ao ano, se você tem um financiamento de carro acima de 30% ao ano, por exemplo, você já consegue refinanciar essas dívidas, abrir espaço no seu orçamento ou reduzir o número de parcelas como você preferir. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Mais de 90% das pessoas que me assistem não são inscritas no meu canal, então já se inscreve aqui para a gente conversar mais sobre o seu planejamento financeiro e eu vejo você no próximo vídeo.